Olá, ladies and gentlemen. Veja que estamos num cenário futurista. Sim, porque esse canal é da capitã e a capitã está sempre à frente, observando tendências, trabalhando com planejamento e previsibilidade. Improviso na medida do necessário também. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os erros que eu disse, todo community manager, gestor de comunidade, profissional de comunidade, como você queira chamar. Já cometeu, está cometendo ou vai cometer. Compartilhar minha tela porque a gente gosta de trabalhar com mapa mental, né, gente? Então vamos trabalhar com mapinha mental. Aqui nós temos o apoio, um oferecimento não monetizado da Mapify, que cria mapas mentais para aulas como essa que você está assistindo aqui. Vamos ver segundo a inteligência artificial e vamos comentar o que ela diz e acrescentar nossa experiência de 5 anos cometendo muitos erros. Né? O que seria um mentor se eu não fosse alguém que fez muita merda e aí está ensinando você a não fazer as mesmas cagadas que ele, não é mesmo? Primeiro grande erro muito comum, falha na comunicação e engajamento com a comunidade. Subestimar a importância da escuta ativa, responder de forma automática e impessoal. Bom, eu vou fazer comentado, tá? Aqui a gente tem os tópicos e subtópicos explicados. Bom, a gente tem não monitorar feedbacks negativos adequadamente. Ok. Subestimar a importância da escuta ativa. Vamos supor que você tenha que tomar uma decisão na sua comunidade, certo? E aí essa decisão já foi tomada. E é uma mudança de rotina, vai mudar o canal, vai ter uma alteração, como a exclusão de uma experiência, de um espaço, inclusão de uma experiência ou espaço. Foi uma decisão unilateral e que eu preciso executar. Ok. Mas na execução eu preciso aplicar algumas estratégias de comunidade, porque lembre-se, você está vendendo o tempo todo essa comunidade através das entregas. Você vendeu a primeira vez com seu pitch, com seu lançamento, com o seu perpétuo, whatever way you found, do jeito que você quis, encontrou e está vendendo, beleza. Mas o cliente, depois que compra, ele continua com objeções, ele continua com necessidades, ele continua com dores. Para você conseguir manter ele com você, se você está num esquema de recorrência, de assinatura com a sua comunidade, vai precisar comunicar o que está acontecendo, porque é um espaço de pertencimento e as pessoas se sentem parte, donas daquilo, ok? Então, você, ainda que já tenha tomado unilateralmente falando uma decisão, precisa fazer uma enquete. Uma semana antes da mudança, perguntar o que as pessoas acham, comunicar perguntando o que as pessoas acham, como poderia ser melhor, abrir um espaço de conversa para ouvir feedback antes de vir. Você ser proativo e preventivo nos potenciais problemas e fricções que possam vir a ocorrer com a mudança que você está fazendo. Vamos supor que há X tempos você está fazendo tal ritual em tal dia, tal horário e está super funcionando. Aí do nada deu um BO e vai ter que mudar. Sempre vai ter gente infeliz, chorando e chateado, porque está funcionando, você acertou o tom. Mas aí, por algum motivo administrativo, você precisa alterar isso. Vem de um stakeholder da vida e aí você tem que fazer alteração. É inegociável. Faça comunicando como, quando, de que jeito as coisas vão acontecer. Traga uma narrativa que contextualize a mudança. Você pode não dizer, lógico, tipo assim, ah, decidimos que queremos isso e vocês que aceitem. Você não precisa dizer isso, embora possa ser isso internamente. Ao externar a comunicação, eu crio uma narrativa com o objetivo de tangibilizar que eu posso estar criando uma melhor experiência, testando um novo formato, de um jeito que traga
a percepção de que estamos buscando melhorar a experiência porque vocês são importantes para nós. Nós estamos comprometidos em otimizar continuamente. Tem que trazer uma visão dessa. Então, não subestime a escuta ativa em manobras de canais, em alterações que você vai fazer. Não subestime a escuta ativa. Ah, mas fulano está errado. Ah, mas fulano é problemático. Não. Escute ativamente. Colete os dados. Entenda um posicionamento resolutivo de direcionamento para essa pessoa. Não é sobre ela estar certa, sobre a marca estar errada ou vice-versa. É sobre equilibrar situações, resolver fricções, porque elas fazem parte do processo. É impossível você não ter que lidar com diplomacia nesse tipo de trabalho, tá? Quando a gente fala também de escuta ativa, é interessante a gente trabalhar com uma coisa que eu chamo de recurso, que é a previsibilidade. Comunicar as coisas, atualizar as coisas, repetir o que é óbvio, principalmente para quem está chegando agora. Responder de forma automática e impessoal. Gente, tom de voz da marca é importante manter em comunidade, ter uma personalidade, ter uma coisa chamada hiperpersonalização que a gente vai ver lá em Customer Experience, na literatura de CX. Chamar pelo nome, antes de responder, dá uma olhada no histórico do cliente, seja no CRM, seja pelas coletas ali da plataforma de comunidade que você escolheu para criar esse ecossistema. Qual que é o histórico dessa pessoa? Ele já se apresentou no espaço de onboard? Ele já fez alguma aula? Ele assistiu algum passo a passo? Você vai sempre colocar ele na linha da jornada para que ele construa intuitivamente a própria fluidez, mas você começa introduzindo ele. Comunicação com emojis, tudo alinhado com a comunicação da marca. Não é a sua comunicação. Se o expert, se o movimento usa hello, você vai usar hello também. Não vai usar oi, oi com três i's e um e no final. Essa é a sua comunicação. Se não for da marca, não use. Se você tiver um professor que tem uma comunicação muito específica, usa a copy e o tom de voz desse professor nas comunicações relacionadas ao professor. E mantenha a comunicação normal, geral, do dia a dia ali com os membros, focado na comunicação da marca. Tom de voz é uma coisa importante, de ser mantida e repetida. É importante que seja intencional. Não é o que você quer comunicar do seu jeitinho. Tem um contexto para isso, tá? Então, ser impessoal, tipo um conselheiro, um amigo mais próximo, é legal. Mas contextualizando aí para quê? Tom de voz da marca. Não monitorar feedbacks negativos adequadamente. O que seria isso? Muito comum não coletar, né? Muito comum a gente ignorar, achar que é mimimi, mas é importante a gente coletar, a gente entender a frequência, o volume daquela ocorrência. Ainda que a gente esteja focado em resolver caso a caso, entender no volume e na frequência se aquilo é recorrente, se vale revisar alguma coisa, a nível coletivo, seja a nível de jornada, seja um ajuste de processo, enfim. A coleta é importante para a gente entender, pela perspectiva de quem compra e vivencia, como as coisas podem ser melhoradas. Porque o trabalho de comunidade, ele é um trabalho também preventivo, de jornada. A gente não constrói jornada de comunidade pensando em que vai ser perfeito. A gente vai pensando nas fricções que a gente conseguir entender e já ir resolvendo, tá? Vamos descer aqui. Para mais erros comuns que todos nós cometemos. Quem está chegando agora já vai se lascar menos. Eu acho isso muito bom, porque na minha vez, ninguém avisou. E a gente está sendo muito brother. Gestão ineficiente do tempo e prioridades. Falhar em definir
Metas claras e mensuráveis, sobrecarregar-se com tarefas sem delegar e ignorar a importância do planejamento de conteúdo. Esse erro ele pode ser também algo coletivo, tá? Você tem que dar ciência que o seu cliente faz parte da entrega. Geralmente, o pessoal larga, delegar, tá? Sobrecarregar-se com tarefas sem delegar é o mais comum. Tem coisas que são da pessoa de comunidade, tem coisas que ela vai precisar de aliados para construir a entrega dela. Vai ter que trabalhar com a equipe do cliente em algumas coisas. Vai ter que conversar com os heads aí, com os operacionais, vai ter que alinhar um pouco como é que atendimento e suporte pode trazer comunidade para a jornada, para o seu respectivo playbook. Vai ter que entender o que CSCX precisa de métrica e tem de desafio e construir junto com eles estratégias de comunidade que ajudem a alcançar esses objetivos de áreas que são complementares. Metas claras e mensuráveis. Não precisa querer transformar o mundo. É só definir coisas que a gente consiga ir medindo. Porque se eu faço um ao vivo e eu não estou medindo, eu estou jogando tempo e energia fora, além de desperdiçando dados pra caramba, né? Todo movimento de comunidade requer um esforço. Se esse esforço não está sendo medido, você não está gerenciando, tá? Ignorar a importância do planejamento de conteúdo. Eu acrescentaria aqui em conteúdo o excesso. Trabalho de gestão de comunidade é curadoria de conteúdo. As dúvidas, as dores dos clientes, o que eles mais manifestam no suporte e atendimento é conteúdo para a comunidade também. Resumo por IA, curadoria por IA de aula também é conteúdo para a comunidade. Feedback de cliente pode virar conteúdo na comunidade. Tudo que acontece é conteúdo e conteúdo é funil. Conteúdo não é só você fazer, eu sou um excelente CM, eu faço conteúdos maravilhosos que engajam muito na comunidade. Não. Isso é parte do sucesso, mas o realmente, sabe, o sucessão que você precisa ter é mais pessoas criando conteúdo. Co-criando, sentindo que tem espaço para trazer recomendações, experiências. E isso é criação de conteúdo de comunidade. Os professores, os experts, semanalmente trazendo algum conteúdo de valor para a comunidade, algo que não é o chat GPT que vai dar, algo que a vivência de especialista traz, e é um conteúdo único. É isso que as pessoas procuram. Na comunidade tem um conteúdo que você não vai achar no Google nem no chat GPT. Esses são os conteúdos de alto valor. Desconhecimento ou subestimação das métricas e análises. Não acompanhar indicadores de desempenho, interpretar dados de forma superficial e ignorar a aprendizagem contínua. Vou me aprofundar. Eu não estou focando muito em ler tudo. Estou apenas me inspirando nos tópicos e trazendo a minha vivência aqui para você, tá? Essa aula, eu crio um mapa mental justamente para inspirar a construção da aula. Isso facilita muito o teu processo de entendimento também. Então vamos lá. Interpretar dados de forma superficial. Eu vou usar um termo chamado métricas da vaidade. O que é superficial, Camila? Eu preciso de contexto para ter, de fato, validação desses dados, como úteis medindo o impacto e resultado para a comunidade dentro do contexto de negócio. O que eu quero dizer com isso, Camila? Minha comunidade é bem-sucedida porque eu tenho muitos membros, minha comunidade é bem-sucedida porque eu tenho muitas curtidas. Não, isso é métrica de vaidade, isso é uma medida superficial. Não me diz nada eu chegar numa comunidade e ver lá 10 mil membros. Isso não me diz nada. Isso não me diz absolutamente nada como dado isolado. Eu vou olhar para outras coisas, vou olhar para o mal, vou olhar para as métricas de engajamento dos espaços, vou dar uma olhada para os tipos de conteúdo que estão sendo tidos como mais engajados. Se as pessoas estão usando o hackzinho para
gamificação e não estão de fato gerando valor, é isso que a gente tem que olhar. Aprofundado, porque nem tudo é o que parece. Não acompanhar indicadores de desempenho. Tipo, não acompanhar mesmo. Tem muita comunidade que roda aí sem ninguém conversar sobre as métricas, sem ninguém criar perspectiva de dados para a comunidade. Tipo, só um enfeite, tipo um chaveirinho de branding, para as pessoas dizerem que se importam com o cliente. Isso é vazio. Ignorar a aprendizagem contínua. Bom, aqui eu vou trazer facilitação online para a mesa. A gente tem uma aula disso no canal, é só procurar aqui por facilitação online, facilitador digital. Enfim, é a gente colocar o aluno no centro, sabe? Trazer os nossos clientes para darem aula na nossa comunidade, trazer os nossos cases para contarem as suas histórias, abrir a câmera, dar voz ao cliente ao invés de ser o único a falar na mesa. Isso é muito importante. Com isso, a gente cria dados qualitativos, a gente cria provas sociais, a gente cria pertencimento, a gente cria comportamento. E menos sobrecarga também, né? Porque nem tudo precisa ser nas costas do expert, mas ele precisa criar ambiente para não ficar tudo nas costas dele. Bom, falhas na gestão de crises e conflitos. Isso aqui é demais. Que é uma coisa que os cursos de comunidade nem fala gestão de crise, né? Dá até alergia falar desse assunto. Não comunicar de forma clara e transparente, reagir de forma impossível ou sem empatia, é aquele Ctrl+C, Ctrl+V que todo cliente sabe que existe e é um saco. Subestimar o potencial de crise na comunidade. Eu gosto de ter o botão do e se der merda, o que que a gente faz? Guardadinho ali, caso a gente precise, a gente aperta. Um protocolo mesmo. Ações preventivas para gestão de crise começam nas regras da comunidade. Começa em você ter um termo, políticas de privacidade, um termo de responsabilidade anexado dentro da sua comunidade, explicando o óbvio. Se você não pagar, você perde acesso. Essas coisas precisam ser explicadas, sabe? Tipo, se não tiver um onboarding, um videozinho explicando as coisinhas e também a parte descritiva, com legenda, por escrito, direcionando para os espaços, explicando as experiências, os propósitos de cada vivência que você está construindo ali, vai ter crise, vai ter sempre gente perdida à toa, algo que você poderia ter resolvido, pensando em desenhar uma jornada para as pessoas que não têm tanta facilidade de usar a sua comunidade assim. Tem gente de todo tipo, e quem está chegando vai errar. À medida que vai chegando mais gente, você vai entendendo com a previsibilidade os problemas que podem vir a acontecer. Quando eu abro um carrinho, quais são os problemas mais recorrentes que eu tenho? Se eu sei que isso acontece a dois, três, quatro lançamentos, já não é mais algo imprevisível, concorda? Eu posso gerenciar essa crise de maneira preventiva, de maneira preditiva e não apenas corretiva, agindo de maneira a apagar incêndios. Outra coisa que costuma dar muito problema, e aqui cai em reagir de forma impulsiva ou sem empatia. Sair apagando as coisas sem ensinar o cliente a fazer o que tem que ser feito. Às vezes era só falta de instrução, não é só apagar, não é só banir, não é só sair apagando, é chamar no cantinho da Super Nanny, ou até no espaço mesmo coletivo, e ensinar o caminho certo. Aí, se a pessoa continuar errando sempre a mesma coisa, aí sim você apaga. Mas você tem que usar o erro como exemplo para educar os demais, senão vai ficar sempre cometendo aquele erro ali. Reclamação é um convite para aprender a quebrar objeção. Às vezes é importante deixar passar uma objeção desde que você saiba como quebrá-la, para resolver problemas de maneira escalável na comunicação da comunidade, ok? Exige de você um sangue frio,
porque é preciso assumir um papel de certa imparcialidade, é querer resolver o problema do cliente e demonstrar que você se importa e está ali para isso, e ao mesmo tempo entender as limitações do cliente que você tem. Porque às vezes você vai ter uns clientes limitados, que não quer resolver aquele problema também. Aí você tem que construir uma estratégia junto com esse cliente e avisá-lo, né, dos, dos contras ali, dos pontos positivos daquela forma que ele está escolhendo lidar com a crise. Você não é santo para fazer milagre em comunidade de ninguém. Nem que você queira, você consegue. Desalinhamento com a marca e objetivos empresariais. Isso aqui dá muito problema, porque assim, acabei de falar no que você não faz milagre, né? Criar conteúdos fora do perfil do público-alvo, ignorar a importância do network e parcerias, não integrar a comunidade e estratégia da empresa, esse é um ponto top, assim. Porque a comunidade deve refletir os valores e objetivos da marca para gerar valor mútuo. Sim, se eu não gero transformação para os clientes, eu já estou ferrado. Eu preciso criar uma jornada que tangibilize geração de valor. Aí sim eu consigo atingir os objetivos do negócio. Os objetivos do negócio precisam estar atrelados ao porquê eu criei essa comunidade também. Não é a história, o storytelling lindo de movimento que eu vou criar e eu vou falar que eu quero ROI. Mas a gente sabe, está subentendido na nossa estratégia de negócio, de objetivo, que a comunidade nos traga isso. Então, nós temos a história que a gente conta para quem compra e a história que a gente conta eternamente aí para o nosso stakeholder, tá? Criar conteúdo fora do perfil do público-alvo é a coisa que eu menos vejo, assim. Mas você precisa conhecer bem as dores e necessidades para você trazer valor, para você educar os membros a criarem um conteúdo de valor naquele espaço. É preciso se colocar no lugar ali daquela persona. É quase um exercício de ator, de atriz. É quase um exercício de teatro mesmo, tá? Ignorar a importância do network e parcerias. Vou explicar isso aqui. Você não faz comunidade sozinho. Seus aliados vão ser os membros da comunidade. É preciso construir relacionamento com eles, proximidade com eles. Não adianta ser o cara ali como se fosse uma entidade de luz que não erra, que não peida, porque não funciona. Tem que ser um pouco ali próximo ser humano e conectar com as pessoas, tá? Não é se isolar, não tem uma tag de comunidade, me chamem aqui, que eu tô aqui para cuidar, Não, você tem que ir atrás das pessoas mesmo. Por que que fulano sumiu? O que aconteceu? Como é que você tá? E a dificuldade que você tem? Conseguiu o cliente? Aquela recomendação que eu te marquei por ser muito engajado, foi atrás? É isso. É parceria. Não é plantinha, não. Tem que se movimentar aí, e tirar a raiz do solo. É mais um trabalho de passarinho do que de árvore, né? Fincar o galho ali dentro da comunidade, esquecer que o negócio gira em torno daquilo. Indicações para o desenvolvimento profissional. Necessidade de capacitação e aperfeiçoamento contínuo. Sai dessa caixa só de community manager e vai estudar um pouco sobre revenue, vai estudar um pouco sobre marketing, vai entender a cabeça de quem trabalha com você também. Não adianta você falar só a sua língua, sendo que você tem que comunicar com pessoas que falam também outros idiomas técnicos. Vai precisar estudar áreas adjacentes também, tá? Acompanhar tendências do mercado para se manter competitivo. Implementação de processos e ferramentas eficientes. E aqui eu vou introduzir uma palavra simples: inteligência artificial. Acelera seu processo de pesquisa, acelera seu processo de criação de conteúdo e de alinhamento em poucas semanas, em poucas horas. Eu não tenho vergonha de dizer que eu trabalho com inteligência artificial e eu também consigo fazer meu trabalho sem inteligência artificial.
A diferença é que com inteligência artificial eu consigo fazer mais rápido. Construção de relacionamentos sólidos com a comunidade. Sim, não seja uma planta. Não é trabalho para gente tímida. Você vai ter que abrir uma câmera, vai ter que facilitar um professor. Vai dar vergonha no começo. Você abre câmera para reunião, você abre câmera para facilitar encontro, você abre câmera com gente que você não conhece o tempo inteiro, lida com uma cacetada de gente, com professor convidado de fora que você ainda tem que alinhar e trazer uma boa performance de aula junto com ele. Então, assim, a timidez só vai te prejudicar nisso aqui. Liderança você vai desenvolvendo, porque não tem muito para onde correr também, tá? É, outra coisa que é legal aqui, eu vou ler, porque eu achei bem interessante. Estimular a participação ativa dos membros para maior engajamento. Não é sobre você, é sobre eles. Quanto mais os membros brilham, mais você brilha, é uma consequência, não o contrário. Desenvolvimento de visão estratégica e analítica. Interpretar dados e alinhar ações com os objetivos da empresa, planejar iniciativas com base em métricas e feedbacks da comunidade. Sim, você vai ser um minerador, um garimpeiro de dados, printeiro. Porque os dados não são apenas numéricos. Você tem que analisar nuances, viés comportamentais, padrões, volume e frequência de ações, tá? Estabelecer processos claros para rotina e crises. Comunidade é um negócio que tem rotina. Você não acorda de manhã, tem que comer, tomar banho, café, coisas que são de rotina da manutenção do seu organismo, dormir. Então, se comunidade é um organismo vivo, você tem rotinas aqui para manter. Vai fazer um ao vivo? Tem a rotina do ao vivo. Tem a rotina da manutenção de cada espaço, da nutrição de conteúdo de cada espaço. Você entregar demais, corre o risco de você estressar a sua audiência. Se você entregar de menos, corre o risco de deixar o pessoal na escassez de uma maneira que não seja tão positiva assim. Menos é mais. Consistência sempre, tá? Deixa eu ver aqui. É isto. Não, eu trouxe tudo, gente. Deixa eu voltar para a tela principal para ver se eu trago algum detalhe importante. Voltando aqui à tela principal, essa aula foi feita sem cortes. São os erros mais comuns realmente. O Mapify fez um excelente mapa mental. Você pode observar que eu não fiquei apenas lendo, eu trouxe conhecimento de campo de batalha, sim, inspirada pela IA, com a ajuda dela, construímos essa aula. É assim que a gente usa inteligência artificial, sem copia e cola, ladies and gentlemen. Te vejo no próximo conteúdo, sempre à frente, fora da curva.